Olá! No Perfil Opinião de hoje, nós faremos uma homenagem especial ao fundador do Instituto Politécnico, da Escola Politécnica da Bahia e da Academia de Letras da Bahia, o professor, engenheiro, político e jornalista Arlindo Fragoso. E para isso, nós convidamos o atual presidente do Instituto, o professor Caiubi Alves da Costa. Professor, um prazer ter o senhor aqui no nosso Perfil Opinião. Dene, satisfação é nossa. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e relembrarmos de Arlindo Coelho Fragoso, um baiano que muito fez por nossa terra e que está esquecido. Pois é, são 150 anos, é isso? São 150 anos. Arlindo, baiano de Santo Amaro, nasceu em 30 de outubro de 1865 e formou-se em engenharia no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1885. Bem, para a gente entender um pouquinho a respeito da personalidade dele e tal, ele desde cedo ele mostrou assim interesse mesmo pela área de engenharia e tal, porque a gente viu aqui logo na abertura do programa como ele tinha múltiplos talentos, né? Sim. Arlindo, de fato, ele era uma pessoa multifacetada. Não só foi engenheiro, político, foi empreendedor, jornalista, autor teatral e autor de várias obras, quer no campo literário, quer no campo de economia e finanças. Ele já se destacou desde criança, por exemplo, lá quando estudava lá em Santo Amaro, tudo isso? As notícias que nós temos sobre a infância de Arlindo, elas são poucas. A maior parte das notícias relativas a esse período você encontra no acervo da Zilda Paim. Inclusive, quem nos conseguiu muita coisa foi o doutor Edio Souza, lá também de Santo Amaro. Então, o Arlindo, ele ficou pouco tempo na infância de Santo Amaro e ele vai para Portugal. Portugal? E foi para Portugal. Com a em família, Portugal, a família, ele estuda em Portugal, se destaca nos estudos e volta para a Bahia para concluir seus estudos elementares, digamos assim, no Colégio do Professor França, aqui em Salvador. Depois ele vai para o Rio, se matricula no anexo da Escola Politécnica e aos 19 anos é formado engenheiro na Escola Politécnica Muito do Rio de Janeiro. precocemente também, Muito né? precocemente. E aí retorna aqui para Salvador? Retorna a Salvador e, ao retornar em Salvador, ele desenvolve algumas outras atividades. Por exemplo, Arlindo foi conselheiro, que seria o vereador hoje, e também intendente em Santo Amaro, ou seja, prefeito, né? E fez uma administração profícua, inclusive criando a Biblioteca Municipal de Santo Amaro à época. Também escrevia em vários jornais, vem para Salvador e presta concurso na antiga Escola Agrícola de São Bento das Lages, e onde ele defende uma tese de análise cinemática e é, digamos assim, aprovado com honras. Ele ensina nessa escola há algum tempo. Essa escola, que foi criada por Pedro II, tá? Ela sofre uma série de problemas que, no final, vão levar a escola ao desaparecimento, mas Arlindo aí, em Salvador, reúne um grupo de amigos e, politicamente, ele passa a exercer um cargo de secretário do governo de Rodrigues Lima. E no governo de Rodrigues Lima, ele cria a Secretaria de Agricultura, Indústria, Aviação e Obras, como era assim na época. E na Secretaria de Indústria, Agricultura, Indústria, Aviação e Obras, o que ele faz? Ele reúne um grupo de amigos e funda o Instituto Politécnico, isso já a 12 de julho de 1896. Agora, qual a importância, neste momento, da fundação do Instituto Politécnico aqui na Bahia, para a gente entender também a conjuntura na qual ele foi fundado? Veja o seguinte, nós estamos no fim do século XIX, a economia baiana sofrendo a desaceleração por causa da condição da produção açucareira, e vem Arlindo Fragoso e consegue, não é, digamos, lançar na Bahia o germe da engenharia
da Bahia. E a Escola Politécnica, né, vem consolidar isso. Quer dizer, ele, com um grupo de amigos dele, constrói um instituto e o instituto tem a obrigação de construir a escola. Esse é um dos primeiros pontos do estatuto. Existem outros pontos que nós podemos discorrer mais tarde, mas o ponto principal era a criação da Escola Politécnica, o que foi feito. Pois é, e o quanto que isso foi importante para o desenvolvimento mesmo da Bahia, até em relação às pessoas que conseguiu formar, as ideias que conseguiram ser lançadas, né? Sim. E que projetos conseguiram ser realizados também. Dene, você olhar, a Escola Politécnica, ela começa a formar seu primeiros engenheiros, ela formava engenheiros geógrafos, ela formava bacharel em ciências físicas e matemáticas e formava engenheiros civis. A primeira turma de engenheiros formada, você vai ter personalidades que marcam a vida de Salvador. Otávio Mangabeira, José Americano da Costa, Antônio Geraldo Rocha, aí que foi amigo de Getúlio, dono do jornal da Noite, né? Fez viagem no São Francisco. Então, esses três, né? O José Americano da Costa foi primeiro presidente do CREA. Então, você veja, Otávio Mangabeira foi ministro do exterior do governo Washington Luiz e foi governador da Bahia. Por aí você veja a influência, digamos, dos frutos da Escola Politécnica. Bem, a partir de quando é que ele começa, de fato, a se envolver com a política? Porque ele foi candidato a deputado federal, ele exerceu, né, alguns mandatos e tal, e teve algumas outras histórias em que não foram assim tão bem sucedidas, mas que faz parte da carreira política dele também. Se você olhar, ele começa a se envolver com política ainda na época de estudante. Ele faz parte do movimento abolicionista. A fundação, por parte dele, de um grêmio abolicionista na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, né, do qual participava um outro grande baiano, que era professor. O Arlindo era aluno, né, o professor que é André Rebouças. Né? Ele já escrevia na Gazeta da Tarde no Rio, escrevia em jornal que era do José do Patrocínio. Então, ele, André Rebouças e outros tantos já militavam politicamente em defesa da liberação dos escravos. Okay? Você veja, quando ele volta à Bahia, ele se envolve também em política, ao ser conselheiro e ainda no Império e já intendente, já na República, em Santa Amaro. Bem, mas eu acho que para entender uma pessoa, a gente tem que entender também suas ideias se refletem em suas ações. Algumas a gente já viu aqui, né, os frutos que puderam dar e o que é que se permanece do seu próprio trabalho e de suas ideias até hoje. Mas vamos conhecer, então, um pouco mais, né? E que ideias foram essas que vieram, de alguma forma, a revolucionar, digamos assim, a vida também urbana da própria cidade? O Arlindo Fragoso, no primeiro governo de José Joaquim Seabra, ele foi secretário-geral. Coisa que na nossa história você não vai encontrar. Você vai encontrar com Arlindo, porque o que era o secretário-geral? É uma espécie de primeiro-ministro. Então, o Seabra se envolvia muito com o lado político, digamos, do governo, mas quem executava as ações de governo era Arlindo. Então, em cima dessas ações, foram construídas a Avenida 7, foi reconstruído o Palácio Rio Branco, que você sabe foi bombardeado antes, inclusive com parte do projeto e execução do próprio Arlindo. Houve reformulações no Palácio da Aclamação, mas aí já não foi ele só supervisionou. Já foi um grupo de arquitetos italianos que ele trouxe para a Bahia. E não só ele abre a Avenida 7, mas também ele traz esse grupo de artistas, artesãos e arquitetos italianos que vão moldar, inclusive,
arquitetura que era dominante à época na Avenida 7 de Setembro. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa Avenida 7, né, as transformações que sofreram a partir dessa iniciativa, inclusive com essa participação desses arquitetos italianos também. Né? O que a gente via antes e que mudou absolutamente com a intervenção dele? Se você olhar onde esses arquitetos agiram em alguns prédios como o Instituto Geográfico Histórico, agiram em prédios como o Gabinete Português de Leitura, agiram no Palácio da Aclamação, que está lá até hoje, aquela região do passeio público e tal. Então, há transformações, digamos, importantes na avenida, sob o ponto de vista arquitetônico. Para a gente ter uma ideia, né, comparativa do que essas ideias dele e as pessoas com quem ele trouxe pôde, de fato, traçar, digamos assim, uma nova cidade para a gente, né? Se você olha a época, e aí não podemos nos restringir só à Avenida 7. Nós temos que ir para a Cidade Baixa também. Então, o que você encontrava na Cidade Baixa? Você encontrava uma série de pequenas ruelas, desalinhadas completamente, sem nenhum, digamos, cuidado sob o ponto de vista, inclusive, de saneamento, né, que era grave. A Bahia teve problemas sérios à época, e Arlindo, nesse primeiro governo de José Joaquim Seabra, ele dá uma retificação das ruas no comércio, mas para isso ele teve que fazer aterro. Tá? Fez aterros e ganhou uma área muito grande. Para você ter uma ideia, na época, a água chegava até, sabe onde é a associação comercial? Sim. A água chegava ali. Então, ganhou-se uma grande área, né, o que possibilitou fazer uma ligação grande, digamos, daquela área, hoje equivalente à Praça Cairu, até a Calçada. Agora, isso representou, naquele momento, um avanço dentro da área de engenharia, todas essas mudanças? Sim, claro que para a gente ter uma ideia de como se trabalhava, qual era a concepção da época e o que ele traz de novo. Você vê uma coisa que Arlindo traz de novo, foi a introdução do asfalto na Bahia, que na época não se usava asfalto na pavimentação de rua. E Arlindo introduz e coloca 32 quilômetros de asfalto na Bahia. O tipo também de iluminação, aí voltamos aos italianos, né? Você olhar até aqueles postes centrais, né? Então, dá à cidade, primeiro, uma via de acesso fácil, mobilidade, hoje é a palavra muito mobilidade urbana, ok? E, digamos, foi até a Avenida 7 da Rua Chile, e a Rua Chile também foi reformulada. Então, você tem, daquela região da Rua Chile até o Porto da Barra, e depois também o início do que hoje segue até o Farol. Então, essa, de fato, é uma contribuição muito importante. Pois é, eu vou retomar um pouquinho. Por exemplo, o senhor nos falou que ele estudou um período da sua formação e tal na Politécnica do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele também deixou seu legado, né? Deixou. Então, vamos falar um pouco a respeito disso também. No Rio de Janeiro, além da área, digamos, de combate abolicionista, né, de escritor e jornalista, é também boêmio, né? Muito amigo de Bilac. Tem até, o doutor Ed tem uns sonetos de Bilac, que Bilac pede recursos, porque Arlindo foi diretor do Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas. Isso na época de Afonso Pena e Nilo Peçanha. E, com isso, ele introduziu uma série de modificações. Antes, eu tinha me esquecido, é Arlindo que constrói o Pavilhão da Bahia na Exposição do de 1908. Tá? O Pavilhão da Bahia, aquilo foi um projeto de um italiano desses, que estava aqui, mas a construção foi dele. Aqui ele construiu o Pavilhão da Bahia na exposição do centenário da abertura dos portos. Exatamente, né? 1908. Isso no Rio de Janeiro. E aí, logo depois, quando ele retorna para cá? Não, ele já aqui. Voltou. Tá? Com que Arlindo acontece uma coisa dele. Arlindo, ele foi
governo de Rodrigues Lima. Depois ele foi do governo de JJ Seabra. Mas há um período em que Arlindo tenta ser candidato a deputado. E Severino Vieira veta a inclusão de Arlindo na lista. Arlindo, nessa época, era ligado a Luiz Viana. Ok? E ele foi vetado. E ele, nesse período, ele ficou bem dedicado à escola politécnica. Né? Mas, apesar do veto, Arlindo depois consegue se eleger e ele vai para o Rio de Janeiro. Né? É deputado por 2 legislaturas, né? E depois ele vai permanecer no Rio de Janeiro. Tá? Ele não volta mais aqui, tanto que ele vem a falecer no Rio de Janeiro. Ok. Então, professor, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente Perfeito. volta falando a respeito justamente desse período em que ele vai exercer esses mandatos como deputado federal e falar um pouco mais a respeito da vida dele também. Então, Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós estamos aqui conversando com o presidente do Instituto Politécnico, Caiubi Alves da Costa. Professor, a gente está aqui conversando hoje a respeito e fazendo uma homenagem especial pelos 150 anos do Arlindo Fragoso, né? Aí me ocorre assim, onde é que o Arlindo Fragoso foi de fato homenageado? A gente começou dizendo que ele estava esquecido. Você vai ter isso de modo muito claro. Pergunte ao baiano quem fundou a Academia de Letras da Bahia. Alguns estudiosos sabem que foi Arlindo Fragoso. Pergunte a outros baianos quem fundou a Escola Politécnica da Bahia. Uns poucos saberão que foi Arlindo Fragoso. Pergunte quem abriu a Avenida 7 de Setembro. A maioria não sabe nem quem foi. E a única homenagem que eu tenho conhecimentos a Arlindo é uma travessa ali nos Galés, né? Uma transversal, uma pequena travessa, que se chama Arlindo Fragoso. Pois é, então se a gente conhecesse melhor, como a gente está tentando fazer aqui o Arlindo Fragoso, certamente até as homenagens teriam sido maiores também. Né? Para você ter um exemplo da figura de Arlindo Fragoso, vamos continuar no item Escola Politécnica, Instituto Politécnico. Certo. 1904. O grande inimigo dele, quer dizer, Severino Vieira, veta... A candidatura dele na época? Não, fora de veto de candidatura. Outros vetos. Veto a que a Escola Politécnica recebia subvenções. Então, sob a alegação que a prestação de contas do ano anterior não foi bem feita, a escola não recebe recursos. Ao não receber recursos, o que ocorre com a escola? Os professores fariam o quê? Deixam de trabalhar, fazem greve. E aí Arlindo tem consciência que se a escola parar, ela não reabre, como aconteceu com a escola de Pernambuco. Então, o que Arlindo faz? Ele e mais um outro professor vão dar todas as aulas e mantêm a escola funcionando até receberem os recursos já bem depois. Então, isso aí é um exemplo notável de tenacidade e de acreditar naquilo que faz. Então, ele mantém a escola viva, ele mantém a escola funcionando. Agora, e aí você tem um outro lado de Arlindo Fragoso, ele não guardava rancores. Quando tem que construir a Academia de Letras da Bahia, quem ele chama para ajudar a construir? Ele chama os intelectuais da época, mas ele chama Severino Vieira. Independentemente de toda perseguição, de veto à candidatura, de dificuldades de repassar recursos para a escola, ele chama Severino Vieira. E ao se empenhar nisso, ocorre um fato interessante. Ele trabalhou tanto na organização da Academia de Letras da Bahia, que é nos moldes da Academia Francesa ou na Academia Brasileira de Letras, que ele esqueceu de se incluir entre os 40. Ou seja, ele não tinha nenhuma cadeira. Ele não tinha nenhuma cadeira. Aí foi preciso, que foi Bernardino José de Souza,
disse, mas peraí, isso aí é um absurdo. E, então, na primeira reunião que a Academia de Letras da Bahia tem, eles resolvem criar uma cadeira provisória, cadeira 41, e alocar essa cadeira a Arlindo Fragoso. E aí é um detalhe interessante. Escolhem como patrono dessa cadeira um outro baiano, Manuel Alves Branco, que não sei se você sabe quem é. Manuel Alves Branco foi no Império ministro lá do gabinete do Dom Pedro. E é quem luta pela industrialização desse país no Império. Quer dizer, é uma sincronicidade. Uma sincronicidade, esse é o termo certo. E aí ocorre uma outra coisa. O pessoal tinha definido que quando morresse algum acadêmico, né, Arlindo, ou quem tivesse no lugar de Arlindo, iria para a cadeira do acadêmico que morreu e ela seria suprimida. E aí vem a ironia da vida. Quem morreu? Severino Vieira. E ele então vai sucede ocupar a cadeira de Severino, que hoje é ocupado por outro grande baiano, que é Cid Teixeira. Cid Teixeira, né? É bem. Boa sincronicidade, nós podemos dizer assim. Agora, o que levou, de fato, ele a pensar em abrir a Academia de Letras da Bahia? Ou seja, já era o movimento dele, inclusive dentro dessa área, porque ele também escreveu peças de teatro, vários textos e tal. Então, o que levou ele a pensar em abrir aqui também a Academia de Letras? Você veja o seguinte, Arlindo, por exemplo, mesmo no período que ele estava completamente dedicado à engenharia, e aí há um outro fato interessante, quando ele foi diretor lá no Ministério de Indústria, Aviação e Obras Públicas, ele vai ocupar uma diretoria que quem tinha ocupado antes foi Machado de Assis. Então você encontra nos arquivos da Academia Brasileira de Letras cartões postais enviados por Arlindo a Machado de Assis. É bem interessante. Você não tem a correspondência, digamos, recíproca, porque nós não temos arquivos de Arlindo Fragoso. Tá? Mas os arquivos pessoais de Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras, constam os envios de telegramas e votos do Arlindo Fragoso. E há, inclusive, um fato interessante. Dessas correspondências, ela foi enviada ao Ministério da Indústria e ela é reencaminhada para Friburgo, que foi a época que a esposa do Machado de Assis estava doente e veio a falecer logo depois. E essa é a história, então, eu mesma não sabia, né, que tinha sido por iniciativa dele a Academia de Letras da Bahia, né, ignorava isso completamente. O trabalho dele enquanto jornalista? Ele escrevia diariamente, escrevia em vários jornais do Rio, né, e escrevia aqui. Ele escreveu várias crônicas nos jornais daqui, e isso dele é uma coisa muito interessante. E aí ressalta em Arlindo a figura humana de agregador de pessoas. Porque se você lê os livros, o livro dele foi relançado até pela Edufo agora, O Espírito dos Outros. Isso já em virtude das comemorações das comemorações, a Edufo relançou isso aqui no dia 20. Então, o que ocorre nesse livro? Você olha as crônicas, como são as crônicas? As crônicas ele usa fábulas, tipo fábulas de La Fontaine, e traz para a política da época dele. E eu triste como são atuais. Isso aí não mudou muito. E ele faz uma crítica cáustica aos políticos da época. E o que me impressiona é que, apesar de tudo isso, ele conseguia agregar gente para as suas ideias. Dá um exemplo, né, dessa agregação para suas ideias na prática que a gente pode, de alguma forma, ver até hoje. A Academia de Letras da Bahia foi essa. A Escola Politécnica, o Instituto Politécnico é outra. Tá? Conseguiu, você vê que o Instituto vai fazer, o ano que vem, 120 anos. A escola, daqui a 2 anos, faz 120 anos. Em 2017, a Academia de Letras da Bahia faz 100 anos. Então, vivas até hoje.
Pois é, a gente falou, né, que nós mencionaríamos também o trabalho dele enquanto deputado federal. Sim. Né? Enquanto deputado federal, você vai ter muito trabalho de Arlindo. A biblioteca do Senado Federal tem esses registros. E você vai ter, primeiro, pronunciamentos em favor de discussões, digamos, socioeconômicas. Ele faz, inclusive tem um debate interessante entre ele e o Maurício Lacerda. Ok? E também análise econômica financeira, porque essa é uma área que ele era muito bom. Para você ter uma ideia, ele tem um livro, que isso aí você pode encontrar no memorial do Ministério da Fazenda, que fica no Rio de Janeiro. Né? Nesse livro, por exemplo, ele mostra o que ocorreu com a laranja da Bahia, do Cabula, que migra para a Califórnia, e a Bahia não ganhou nada com isso, e adverte o que poderia ocorrer com o cacau. Tá? E depois ocorreu. De fato, como ele já havia... ocorreu. E faz uma série de análises, inclusive sobre a política externa da Europa. Ele faz uma análise do período de guerra e pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, certo? 14, 18, da Inglaterra. E mostra o que estava ocorrendo com a Inglaterra, como a Inglaterra dirige politicamente suas ações numa medida protecionista. Então, a Inglaterra, que defende o livre comércio, como defendia aqui o nosso querido Visconde Cairu, mas na hora de ser a Inglaterra que está em jogo, ela toma medidas preventivas para que, terminada a guerra, os produtos alemães não criem dificuldades para ela. E apesar de Arlindo defender a mesma coisa para o país, isso não foi usado. Aliás, não é usado nem hoje. Pois é, o senhor citou, por exemplo, a reedição do livro O Espírito dos Outros, né? Do que se trata exatamente esse livro? São crônicas, em torno de 260 crônicas, que foram escritas aqui na Bahia, tá? No jornal, publicados diariamente. E essas crônicas foram reunidas nesse tomo. Como ele usa a técnica de utilizar as fábulas, né? Para contar a história, daí o título, O Espírito, Reticência dos Outros. Eu fiquei aqui curiosa também, né, como é que uma pessoa com tantos talentos, tanta iniciativa, como ele, um visionário também, né, conciliava isso com a sua vida pessoal, né? Você sabe, Dene, isso foi um mistério até bem pouco tempo. Essa mais eu devo também, em parte, ao Jorginho. Eu fiz um levantamento, isso aí tive que consultar a Hemeroteca Nacional, da Biblioteca Nacional, e eu consegui fazer um levantamento e consegui rastrear, porque as pessoas não sabiam nem que Arlindo tinha morrido no Rio. As pessoas achavam que ele tinha morrido em Santa Amaro. E eu consigo rastrear até um neto dele. A esposa, por exemplo, consigo rastrear através de aviso fúnebre que ela morreu em 1955. Deixando netos, né, bisnetos. Então, e aí um presente do Jorginho, que me manda a fotografia de Arlindo, secretário de JJ Seabra, com a família toda. Coisa que ninguém até aqui tinha. E hoje, esses descendentes do Arlindo? Do Arlindo? Veja o seguinte, o último que eu consegui rastrear era um dentista. Aqui na Bahia mesmo, não, ou já no Rio de Janeiro? Família toda no Rio de Janeiro, eu não consegui encontrar ninguém aqui. E aí o que ocorre? Eu tenho um irmão que ensina na Federal Fluminense e é dentista. Sei. Aí eu pedi para tentar localizar. Eu tinha o endereço do consultório. Só que eu ligava e o consultório não recebia. Aí meu irmão foi tentar verificar isso. Só que tem um detalhe, ele já devia ser bem idoso, que no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ele não estava nos meios digitalizados, devia estar no chamado arquivo inativo, ou seja, naquelas antigas fichas. E aí precisaria um trabalho muito forte de pesquisa para tentar localizar. Essa é uma questão que continua em aberto.
Agora, qual é a repercussão, né, desses 150 anos sendo comemorado dessa forma no próprio Instituto Politécnico, na Escola Politécnica e tal? Fala um pouco assim, como é que isso tudo foi recebido, já que a família, né? Também hoje esses descendentes não estão aqui, não estão informados, não estão presentes e tal. Como é que tem sido esse movimento? Veja o seguinte, o Instituto, a Academia de Letras e a escola, digamos, no nível de professores, no nível docente, a aceitação foi muito boa e o pessoal tem participado. Já no nível do alunado, nós vamos ter que fazer um trabalho de divulgação muito maior. E para isso, qual foi a ideia? Em parceria com o CREA, se criou um prêmio de inovação tecnológica. Né? Então, o CREA, em parceria com o Instituto, cria esse prêmio de inovação tecnológica e coloca o nome dele. Qual é a ideia? A ideia é que você vai ter uma comissão envolvendo instituições de tecnologia federal, como o caso da UFBA, o IFBA e outras privadas, estaduais e privadas, de modo é que você tenha um processo seletivo até que se chegue ao final do ano uma seleção de 3 grupos. Qual é a ideia desses grupos? Esse grupo são constituídos de um núcleo de 3 elementos de área tecnológica, os outros 2 não são da área tecnológica. Pode ser, por exemplo, marketing, propaganda, administração, porque a ideia é que você chegue com um projeto e que, com os prêmios que vão ser assegurados, esse grupo, essa equipe, possa empreender alguma coisa na área tecnológica. Não? Esse é o... E a partir deste ano é que foi o lançamento? O lançamento já foi feito e agora entra o processo de seleção. Vocês já conhecem alguns trabalhos assim de inovação tecnológica? Não, ainda não. Ainda não. Nós esperamos, a primeira seleção deve ser agora, em maio, junho. Tá? Depois você vai ter uma outra seleção, de modo que quando chegar no dia 11 de dezembro, que é o dia do engenheiro, você tenha, para as primeiras 3 equipes, não é? Os prêmios. Primeiro prêmio, se não me engano, é R$10.000, segundo 5.000, terceiro 3.000, mas não é só isso. É o apoio a que a ideia que foi levantada venha a ser concretizada. Bem, mas aí eu fiquei imaginando também, por exemplo, hoje, através dos trabalhos e pesquisas que estão também desenvolvidas pelo próprio Instituto, pela Escola Politécnica da Bahia e tal, o que é que o senhor, como presidente, pode falar, né, para a gente do que tem sido desenvolvido lá, do ponto de vista mesmo de inovação? Veja o seguinte, sob o ponto de vista de inovação, a escola tem, digamos, inclusive um setor de inovação, a Inovapoli. Né? Então, ela tem feito algumas coisas. Agora, muita gente migrou da Inovapoli, por exemplo, para o Parque Tecnológico. Mas esse é um processo contínuo e que a escola relança novamente agora com a professora Tatiana Dumé. Sob o ponto de vista do Instituto, nós não só fazemos a difusão das ideias, mas nos cabe também, estatutariamente, isso desde 1896, 3 coisas. Fazer divulgação técnico-científica, por isso nós temos uma revista, a Revista Politécnica, hoje está em meio digital, o Pastor, inclusive, colabora nela, é quem edita. Nós temos... O jornalista Antônio Pastor, que está aqui com a gente no estúdio, né? Exatamente. Sempre visitando. Tá? Nós temos a obrigação de fazer também a discussão de grandes temas. Então, em julho, nós devemos ter uma discussão sobre crise energética e água. E, por outro lado, é papel nosso colaborar no desenvolvimento da Bahia. Esse aí. Ok, professor, a gente vai fazer então mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando a respeito dos 150 anos de Arlindo Fragoso. Daqui a pouquinho a gente volta.
No Perfil Opinião desta semana, nós estamos aqui conversando agora com o professor Caiubi Alves da Costa, que é o presidente do Instituto Politécnico. Professor, nós estamos falando a respeito dos 150 anos de Arlindo Fragoso, né? Essa personalidade importante da nossa Bahia, que o senhor começou dizendo que estava praticamente esquecido. E se a gente for ver por onde a gente passa e o que a gente conhece daqui, vai ver que dedo e a contribuição que ele pôde ter. Eu estava pensando, o senhor falou, por exemplo, de uma área que foi ali aterrada, né? Sim. Ali na Cidade Baixa e tudo isso e tal. E que relação isso teria com alguns problemas apresentados na época e que soluções e iniciativas como essa vieram, de alguma forma, a solucionar ou ajudar a minorar o problema também, né? O que ocorria no momento? Salvador era muito insalubre. Não é? O fato de não ser uma cidade com prédios alinhados, ruas tortuosas, muitas vielas, além de não ter, digamos, um sistema de saneamento adequado, levava Salvador a ser foco fácil de doenças. Então, quando você expande a Cidade Baixa, a parte do comércio, e você permite o alargamento das ruas, que vai dar origem ao bairro das Nações. Rua da Grécia, Praça da Inglaterra, Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Rua Portugal. Então, você dá uma outra condição sob o ponto de vista não só de mobilidade urbana, mas também sob o ponto de vista de urbanismo e sob o ponto de vista, digamos, de saneabilidade, ok? E isso foi no governo de quem? JJ Seabra. JJ Seabra fez isso no governo. No segundo governo, que ele foi reeleito, ele deu continuidade. Arlindo só participou do primeiro governo, ou seja, o início dessas obras. E aí nós temos que ressaltar o Porto de Salvador. Não é? Quando você faz isso, você avança, não é? Ganha área ao mar, você também cria uma condição portuária, porque você passa a ter profundidade alta suficiente para os navios da época. Então, Salvador passa a ter, digamos, mais facilidade. Foi outra intervenção, iniciativa, digamos, um projeto dele. Exatamente. E há uma coisa que é bom que a gente ressalte, que muita gente não sabe. Salvador foi o maior porto do Império, ou do Reino Português, durante o Brasil Colônia. Tirando Lisboa, o grande porto português era Salvador. Salvador era também mais importante em termos mundiais, em termos de América, como porto e como cidade também. Bom, mas vamos olhar outra coisa. Além de fazer essas obras, também o início da abertura da Avenida Jequitaia. Então, você vai dando uma outra conformação à Cidade Baixa. Você tem um fato marcante, que foi o mercado modelo. Não esse, que esse é a alfândega. Na época, a água vinha até aquela parte frontal do prédio da alfândega atual, ok? A água cercava. Você só tinha para a terra esse lado que você tem para a Praça Cairo. Bom, então Arlindo faz, não foi projeto dele, mas ele executa o projeto do antigo mercado modelo. Pegou fogo, se foi. E há uma coisa interessante. Ele executa o projeto. O projeto antigo. E há uma coisa interessante, a população reage mal, porque o projeto era um pouco fechado. Então, por isso, abre-se lojas em torno do mercado. Você, jovem, não deve ter conhecido. Isso já foi não, dentro ainda do mesmo governo. Certo. Tá? Mas em virtude da reação da população. Você tem tá? uma outra conformação arquitetônica, digamos assim. E esse mercado, enquanto existiu, digamos, foi talvez a maior identificação do povo de Salvador com uma obra da cidade de Salvador. Pois é, a gente viu aí algumas iniciativas, né? Ele, enquanto engenheiro, né, dentro de todas essas áreas, quer dizer, com essas iniciativas, dentro das necessidades de Salvador à época, né, ele traz inovações também do ponto de vista tecnológico para cá?
O asfalto foi uma delas. O asfalto que a gente já havia citado. Foi uma delas. Mas nessas obras todas, para serem realizados todo esse aterro, sim, não, houve todo um trabalho, né? Inclusive com importação de material, importação de estruturas que nós não tínhamos na época. Isso tudo inovou. O senhor citou também, por exemplo, a questão da abertura da Avenida 7. A gente sabe que para fazer isso também, muitas outras edificações tiveram que ser provavelmente derrubadas para que e aí houve alguns problemas. A igreja, por exemplo, de São Pedro, a antiga igreja de São Pedro, foi derrubada. Ela vai ser reconstruída, onde hoje ela está, na Piedade. O Convento das Mercês também sofre. Tá? Mas não tinha outro jeito. Mas foi reduzido ao mínimo essas intervenções. E uma das intervenções em que Arlindo vai negociar é a do Mosteiro de São Bento. O mosteiro foi muito pouco atingido. E resta lá. Você vê que o mosteiro, a Avenida 7, na realidade, ela começa no Mosteiro de São Bento, ali na ladeira, né? E vai até o Porto da Barra. Mas para entender melhor, né? Através da participação, foi pouco atingido, mas isso também por intervenção houve, digamos, religiosa naquele momento? Houve de um lado a intervenção religiosa, mas houve a discussão, digamos, e o acordo da autoridade, que era o governo do Estado. Tá? Então, com isso se preserva. Em relação ao Mosteiro de São Bento. Tem outras edificações também que se mantiveram? Não, foi, se você olhar o trajeto da Avenida 7, você vai ver que poucos foram os edifícios muito atingidos. Há o caso da igreja de São Pedro, essa foi destruída mesmo, e do Convento das Mercês, que perdeu uma parte. Você vê que o convento ficou mais estreito. Mas não há, digamos, não é que você não tenha edificações atingidas, mas nenhuma edificação arquitetônica de vulto. Ok. Bem, mas quando a gente pensa em todas essas intervenções, a gente fica pensando assim, dentro dessas ideias e dentro dessas iniciativas, né, de que forma a gente pode fazer uma relação com o nosso espaço urbano hoje, né? E dessas ideias também, como atinge a nossa cidade definitivamente. Salvador foi uma cidade que nasceu planejada. Quer dizer, planejada como cidade-fortaleza, depois planejada com abertura de avenidas, e isso vai seguindo até a época do EPUX, né, com o Mário Léo Ferreira. Mas o que você tem depois é, digamos, uma falta total de planejamento urbano. A partir de que momento, digamos assim, a gente pode definir isso? Olha, eu me lembro bem de Salvador final dos anos 60. Eu conheci a represa de Mata Escura, que foi projeto de Teodoro Sampaio. Eu conheci o Cobre, todos magníficos, vários rios urbanos operando, e hoje você não tem nenhum rio em condição de salubridade, e a represa como Mata Escura assumiu, acabou. O Cobre hoje acabou. Então, eu digo, até o final da década até 70, os anos 70, meados dos anos 70, eu vou te dar um exemplo. Eu estive fora do país por 5 anos. Quando eu voltei a Salvador, eu saí em 78, voltei em 83. E eu e minha mulher saímos procurando casa, né? Que a gente tinha desfeito de tudo e tal. Nós andávamos pela rua, Deni, e achávamos que Salvador tinha alguma coisa diferente. Mas não conseguimos atinar com o quê? Depois de uma semana, a ficha caiu. Os prédios tinham grade. Quando nós saímos em 79 ou 78, os prédios não tinham grade. Então, Salvador muda nessa condição. Ok? Agora, há uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre Arlindo Fragoso, em termos de Bahia. Eu lhe disse que um dos objetivos do Instituto é lutar pelo desenvolvimento da Bahia. Então, vamos olhar o estado da Bahia? Uma área superior da França e da Suíça. Terceira província mineral, talvez indo para a segunda do país.
O maior litoral, 1.200 quilômetros. Nós não temos um porto pesqueiro, nós não temos praticamente, já que São Roque está sendo fechado, nós não temos construção naval, a não ser para pequenas embarcações. Então, alguma coisa está errada. Pois é. Nós deveríamos ser um dos grandes estados do país, não somos. Pois é. E aí a gente teve a figura do próprio Arlindo. E aí você vê o que foi projetado para a época, né? para o momento, momento, e o que foi visto a Bahia como um todo. Eu te falei das notas econômicas financeiras. E aí tem as defesas da Bahia, como ele encara a Bahia. No prefácio de alguns livros, como um livro eu não esqueço agora do autor, não sei se era o Pires de Aragão, que é sobre a Bahia de Santa Cruz e Cabralha, há uma série de comentários de Arlindo. E esses comentários falam o quê? Né? Vamos lembrar aqui algumas coisas e algumas falas dele. O que ele fala? O que ele mostra são as condições potenciais da Bahia de crescimento e desenvolvimento. E as ideias dele para esse desenvolvimento? Para esse desenvolvimento. Então, você veja que alguém, há 100 anos atrás, pensou em meios de desenvolver a Bahia e deu as condições, em termos de formação humana, para que isso fosse feito. Nós não podemos nos queixar dos baianos que a escola formou. Eu falei em Otávio Mangabeira, falei em Geraldo Rocha, falei em Zé Americano da Costa. Mas você tem Norberto Odebrecht. Você tem os Odebrecht, os três formaram na escola. E você tem o governo. César Borges formou na escola, foi inclusive professor. Então você tem uma gama de profissionais que, digamos, a escola deu régua e compasso. Então, o que tem ocorrido? Nós estamos, eu digo uma coisa a você, o que tem ocorrido? O pessoal nosso, os nossos jovens estão migrando para o sul, sudeste. Por quê? Porque não estão achando espaço. Certo. E essa é a perda maior. Uhum. Porque perda material, você recupera, perda humana não. Absolutamente. Nisso eu fico assim imaginando, né? Assim, outros países, não vou falar nem de estados e tal, o quanto se valoriza esse ser humano e o quanto agrega e chama seus reais valores para as universidades, para dar um retorno também a essa sociedade, né, que o amparou e deu uma sua própria formação, que é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo, de fato, a fazer, né? Você quer ver uma coisa? A Bahia tem uma média de altitude em torno de 200 metros. Então, a Bahia, pela condição geográfica, é quem tem a melhor condição em termos eólicos e solar desse país. E a gente explora muito pouco isso? Muitíssimo pouco. Pois é, a gente vê por outros países menores do que o nosso estado, né, dando banho nisso daí. Quando eu vou à Universidade Federal do Oeste da Bahia, que o IPB dá algum apoio, eu olho 5 campos. O que tem distância menor tem 110 quilômetros. É 350 quilômetros. E mais, todos eles, exceção de Luiz Eduardo, são interligados pelo Rio São Francisco ou por afluentes, como o caso do Rio Corrente ou como o caso do Rio Grande. Sim, e o São Francisco funciona como? Como você escoa a produção do Oeste Baiano? Quais são os nossos níveis energéticos em termos de geração? Então, essas coisas têm que ser discutidas. Não é? E você vai ver, então, que tem gente que dizia 100 anos atrás, vocês têm que analisar isso, vocês têm que discutir isso, vocês têm que seguir por essa rota. Sim, professor, vai uma pergunta, né? Pessoal, muitas outras, por exemplo, do Arlindo Fragoso, já falava isso há mais de 100 anos atrás, né? Por que de fato, o que ocorreu, na sua opinião, que nós não
colocamos em pauta todas essas discussões e, mais do que isso, uma prática efetiva desses nossos reais potenciais. Sim, aí você veja que não é um problema só baiano, é um problema brasileiro. Uma das coisas é a falta de planejamento. E aí tem que ser mais amplo. Quem planejou nesse país? Nós tivemos um grande planejador que foi Rômulo. Concorda? Sim. Sim, mas quem planejou? Planejou Zé Bonifácio quando construiu a nação. Planejou Vargas e Rômulo e Inácio Rangel da equipe dele. Planejou, mas não executou, com um nordestino, que era o Celso Furtado, e o Santiago Dantas Goulart. Planejou Kubitschek, com Lucas Lopes. E planejou Geisel com o piauiense, que é João Paulo dos Reis Veloso. Fora isso, quem planejou? Não planeja. Para a Bahia, por exemplo, segundo o PND, previa, além do polo petroquímico, um polo metalomecânico, tá? Um complexo de fertilizantes e um polo eletromecânico que nós temos. Aí você começa a entender por que o submarino nuclear está no Rio de Janeiro e não está aqui. Quando você tem uma Bahia como Todos os Santos, nós temos a plataforma continental mais estreita do país. E a fragilidade do submarino é quando ele está em condição rasa. Olha, se rapidamente você mergulha, tá? Então as condições são essas. Quando questionei o chefe do projeto submarino nuclear, na época eu estava como diretor da escola, o porquê? Ele disse, condições logísticas. Ou seja, onde está a nossa infraestrutura? E infraestrutura significa engenharia, infraestrutura significa tecnologia. Ok. Bem, se as ideias todas de Arlindo Fragoso tivessem de fato sido acolhidas, implantadas e desenvolvidas no nosso estado, que estado nós teríamos? Eu acho que ao invés de ser o sexto, oitavo, não sei que estado, hoje por onde andamos, mas nós talvez fôssemos, se não o primeiro, o segundo. E é essa esperança que nós temos. E é preciso que os nossos jovens tomem conhecimento disso. Nós temos potencial para isso. E esse é o papel do Instituto. Então a gente vê que essas ideias ainda poderiam ser bem atuais. Com certeza. E implantadas ainda com tecnologia muito maior do que existia. Mas não tem a menor dúvida, tá, que isso é fato. Bem, as pessoas que quiserem conhecer ainda mais a respeito, né, da vida do professor Arlindo Fragoso, né, elas podem ter acesso a esse Pode. livro, Há pouco tempo, uma colega nossa da Politécnica conseguiu recuperar o termo de posse de Arlindo Fragoso lá nos arquivos inativos. Né? Você disser que é arquivo morto para um bibliotecário, ele te mata, mas conseguiu nos arquivos inativos. E há um trabalho nosso que esperamos que seja publicado daqui até o fim do ano, que é uma biografia do Arlindo, aí com mais detalhes. Ok, professor. O senhor quer finalizar esse programa falando um pouco da escola do Instituto Politécnico? Eu gostaria de lembrar o seguinte, a Escola Politécnica forma, desde o início do século, né, todo o quadro, digamos, tecnológico da Bahia. Hoje ela expandiu muito mais, ela tem vários cursos implantados, né? Você tem 11 cursos de graduação, você tem vários mestrados e doutorados, mas você tem também cursos que foram aprovados, mas não foram implantados. Metalurgia, engenharia metalúrgica, engenharia naval. A Bahia não tem curso de engenharia naval, com os 1.200 quilômetros de litoral. Com a Bahia de Todos os Santos, a Bahia de Aratu, a Bahia de Camamu. Não é? São contradições que a gente não consegue, de fato, entender, né? É de fato difícil, de difícil entendimento. Mas o papel nosso, da escola, e o papel do Instituto é, digamos, trazer, e eu agradeço a você, você, Dene, e a TVE, por essa oportunidade de trazer isso à baila. Esse é um estado de recursos naturais e humanos riquíssimo.
Agora precisa concretizar essas possibilidades. Professor, grata pela sua participação aqui no nosso perfil Opinião, e a gente parabeniza, né, pela iniciativa do Instituto, né, de estar preservando a nossa memória através do lançamento desse prêmio, do livro que virá e todas as iniciativas que seguirão em relação a esses 150 anos do Arlindo Fragoso. Eu só gostaria de concluir dizendo o seguinte: se nós não preservarmos nossa memória, nós seremos sempre presa fácil de outros, ok? Ok. A gente está encerrando assim o perfil Opinião dessa semana. Nós voltamos a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.